Mateus capítulo 6, versículo de número 13. E não nos induzais à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se nós servimos ao Senhor, nós pecamos quando somos tentados. Então eu compreendo que a tentação, ela é um assunto que deve ser abordado no meio da igreja. Se não houvesse relevância, se não fosse relevante falarmos sobre tentação, se não fosse um assunto de relevância no meio do povo de Deus, Jesus, quando foi ensinar os seus discípulos a orar, não teria colocado a oração do Pai Nosso, a oração exemplo, posso chamá-la de um esboço de oração, um esqueleto de oração. Ele não ensinaria que durante a nossa oração temos que pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação. Se não fosse tão importante assim, se não tivesse tanta relevância. Jesus no Getsêmani, ele com Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos que mais o amavam e ele amava mais, os mais íntimos de Cristo, ele não os aconselharia, dizendo: orai, orai, para que não caiam em tentação. Se esse assunto não fosse relevante, o apóstolo Tiago, que não é o irmão de João, é irmão de Jesus, porque o irmão de João já morreu, o apóstolo Tiago, filho de Maria e José, ele que era líder da igreja de Jerusalém, ele não escreveria para os crentes de Jerusalém tratando do assunto de tentação. Se esse assunto não fosse relevante, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, não teria dito para eles, falando para eles, para se atentarem para aqueles que estão de pé em Cristo, para que não caiam diante de uma tentação. A primeira característica que eu anotei aqui da tentação é que ninguém está livre de ser tentado. Ninguém está imune de tentação. Adão era totalmente santo e foi tentado. Davi, segundo o coração de Deus, e foi tentado. Sansão, um homem sobrenatural, um super-homem, podemos dizer assim, matava 1000 sozinho na pancada e foi tentado. Jó, um exemplo, um homem que Deus pega como exemplo para esfregar na cara do diabo que é possível ser fiel, foi tentado. Um homem no nível da santidade de José do Egito foi tentado. Abraão, o pai na fé, foi tentado. Jesus Cristo, após ser batizado por João Batista, ali nas águas do Jordão, Mateus capítulo 4 diz que o Espírito veio, levou ele para o deserto para ser tentado. Ninguém está imune de ser tentado. Todos nós passaremos e passamos por tentação. A segunda característica que eu anotei aqui da tentação é que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Ninguém precisa se sentir mal se foi tentado e não caiu, e não pecou, porque ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado e nunca pecou. Se ser tentado fosse ser pecador, Jesus não era totalmente santo. O problema é ceder à tentação. A terceira característica é: tentar não é obrigar. Satanás e seus demônios não têm poder de fazer o cristão pecar. Ele não tem poder de nos fazer pecar. A tentação não é obrigação de pecado. Tentação é indução. Tentação é sedução. Tentação é persuasão. É tentar convencer. O que o diabo pode fazer é seduzir. O que o diabo pode fazer é induzir. O que o diabo pode fazer é convencer alguém
mas ele não tem o poder de pegar alguém que serve ao Senhor Jesus e lhe fazer pecar. A quarta característica da tentação é o que acontece. É uma pergunta: o que acontece com quem cede à tentação? Quais são as consequências de ser tentado e ceder à tentação? Quem cede à tentação experimenta um prazer imediato. Alguém diz que pecar é ruim. Se fosse ruim, todo mundo era santo. Ninguém quer fazer coisa ruim. Se eu disser para o Márcio, ali está vendo ali, que tem ali uma tomada, pega um prego e enfia ali dentro. Você vai enfiar? Não, porque vai te dar choque, e tomar choque é ruim. Passa a faca no dedo, tu não passa, porque é ruim. Tem uma coisa aqui, o gosto é horrível, bebe. Tu não quer beber, porque é ruim. Pecar é algo que traz um prazer imediato, um prazer momentâneo. É agradável quando se acaba de pecar, porém é incorreto diante de Deus e é imoral diante da igreja e afasta o servo de Deus da presença de Deus. Que afastar a presença de Deus é só pecar. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem uma barreira entre nós e Deus. Quanto mais a gente peca e persiste em pecar, mais a presença de Deus se afasta de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, de um bairro, de uma cidade, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. A presença de Deus é afastada no pecado. Pecou, a presença de Deus se afasta. Essa presença se afasta hoje e na eternidade. Aqueles que viverem no pecado viverão eternamente afastados de Deus. Outra característica, outra consequência de ceder à tentação. Ceder à tentação destrói a alma. Provérbios 8:36 diz que quem peca violenta a própria alma. Alguém violentado chega em casa machucado, ferido, entristecido, humilhado e deformado. É assim que fica a alma de quem persiste em pecar, machucada, ferida, entristecida, porque a alma é ferida pelo pecado. A palavra alma no grego é persona. Quem peca e persiste em pecar, fere sua própria personalidade. A alma, ela tem 3 características ou 3 atributos: pensamentos, sentimentos e vontade. Quem peca, seus pensamentos começam a ser corrompidos, seus sentimentos e as suas vontades, a partir do momento que a pessoa persiste em pecar. Quando a pessoa peca uma vez em um tipo de pecado, alguém que vive uma vida com Deus, faz a primeira vez, é difícil para o diabo levar ele até aquela primeira vez. Depois que leva a primeira, a segunda é mais fácil. A terceira vez nem pensa. A quarta fica automática. E assim vai, ao ponto do diabo nem precisar tentar, porque a pessoa por si mesma vai voltar e vai cometer por si mesmo aquele pecado, porque isso vai transformando a personalidade da pessoa. Quem peca com pensamentos maus, a primeira vez parece muito ruim para ele, mas depois vai ficando rotineiro, normal, sentimentos ruins dentro da pessoa. Esses pensamentos e sentimentos geram vontade, e essa pessoa passa a fazer a vontade da carne, que também é a vontade do diabo. A quinta característica que eu anotei aqui, a quinta coisa acerca de tentação, é que no momento da tentação, demônios lançam vozes na nossa mente, na nossa consciência, e a gente pensa que está conversando consigo mesmo, mas na verdade era Satanás. Na verdade não era
a nossa consciência. Era o diabo que estava falando certas coisas na nossa mente. E a gente não se dava conta que é ele que estava dizendo: fica tranquilo, ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo. E isso aí não tem nada a ver, é tranquilo, é ser homem, todo homem faz isso. Depois é só pedir perdão que Deus perdoa. Vão pensar que você é frouxo se você não fizer isso. Você é jovem demais, tem que curtir a vida. São coisas que demônios falam na cabeça da pessoa e ela pensa que está refletindo consigo mesma. Quem nunca se pegou com pensamentos, se induzindo à tentação e pensava que era só uma reflexão consigo mesmo, e eram demônios. Demônios podem até, talvez, não ler a nossa mente, mas eles são capazes de botar vozes espirituais na nossa mente. Precisamos ter discernimento daquilo que vem à nossa mente, se está vindo da parte de Deus ou são demônios falando conosco. Em quais áreas nós somos tentados? A tentação de Jesus nos mostra elas. Jesus foi tentado em 3 áreas: fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Mateus 4, versículo 3. E Jesus teve fome. O diabo vem tentá-lo por uma carência física. O diabo vem tentá-lo por uma necessidade física do momento. Se tem fome, vou tentá-lo a comer. Tinha problema Jesus transformar pedra em pão? Não tinha. Tinha nessa situação, porque não era vontade de Deus, porque era uma instrução do diabo. O diabo traz as nossas necessidades. O diabo traz as nossas carências físicas, como carência de comida, dinheiro, sexo, para tentar fazer alguém que está carente, para tentar fazer alguém que está em necessidade, não fazer a vontade de Deus. A palavra pão nesse texto aqui, para Jesus, é pão. Para nós é a nossa carência, é a nossa necessidade, é prover aquilo que estamos precisando. A Jesus diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A nossa resposta nas tentações físicas deve ser: dizemos, diabo, eu não vivo só de cumprir as minhas necessidades, eu não vivo só de suprir a minha carência, eu vivo é porque a palavra de Deus me dá vida e vida em abundância. Então mesmo na carência, mesmo na necessidade, eu tenho que fazer o que a palavra de Deus me instrui a fazer. Glória a Deus. É, Jesus. Tentação psicológica, essa é terrível. Psicológica. Leva ele no alto do pináculo do templo e diz: pula daí. Pula daí que está tranquilo. Pula daí que não vai dar em nada. Os anjos de Deus te protegem. Está lá no Salmo, Jesus. Os anjos de Deus, né? Deus dará ordem ao seu respeito para que não deixe você tropeçar o pé em nenhuma pedra. Que dirá? Pula daí. Vai, pula daí. O diabo, muitas das vezes, testa-nos psicologicamente. Peca que Deus perdoa. Vai. Faz isso. Prova. Ele diz: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és filho de Deus, pula daí de cima. O diabo, ele testa-nos psicologicamente. Ele vai e diz: seu marido não te merece, vai lá, trai ele. Sua esposa nunca vai ficar sabendo. Pula daí, vai, pula, pode pular. Vai ficar tudo bem. Está dizendo: Jesus, pula do pináculo, não vai dar em nada, Jesus. Tu parece arriscado, mas no final vai ficar tudo bem. É ataque psicológico. Vai ficar tudo bem, nada. Jesus olha para ele e diante da tentação, pula daí e diz: também não tentarás ao Senhor, seu Deus. Eu não vou me expor a me dar mal, acreditando só porque Deus perdoa, só porque Deus protege, só porque Deus pode restituir. Não, eu tenho que fazer a vontade de Deus.
O diabo botou Jesus no alto do pináculo, e tem gente que se coloca no alto do pináculo, se coloca numa situação que qualquer coisinha ele cai, qualquer coisinha que acontecer, mais um passozinho ele vai. E a palavra de Deus para o nosso coração hoje é essa: cuidado com o ataque psicológico. Não se exponha diante daquilo que é perigo, só porque Deus perdoa. Muitas pessoas hoje vêm para a igreja. Eu sei que a gente tem que entrar aqui, a gente peca todo dia, mas com o mesmo pecado, e dobra o joelho, todo o culto, para pedir perdão pelo mesmo pecado, e não está alcançando esse perdão, porque está vivendo um pecado. Mas o diabo convence: pode pular que não vai dar em nada. A quarta tentação espiritual: eu te dou tudo isso se prostrado me adorar, Jesus. É só inverter a adoração. Você não adora a Deus? Adora a mim, que eu te dou tudo isso aqui. A tentação espiritual, o diabo, ele nos tenta a pôr algo no lugar de Deus. Trabalho, família, bens materiais, até o próprio ministério. A te querer, te tentaram você achar que no ministério, você coloca o ministério está em evidência. E para crescer ministerialmente, tem gente que peca para crescer ministerialmente, se levanta contra a vida do outro, para crescer ministerialmente, porque ele já botou o cargo dele no lugar de Deus na vida dele. Dinheiro, patrão, tem gente que honra mais o patrão do que a Deus. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Jesus olhou para ele e disse: que é isso? De me prostrar e te adorar, tu está doido? Está escrito: só ao Senhor, seu Deus, adorarás e só a Ele prestarás culto. Cuidado com o diabo não colocar na sua vida, através da tentação, te tentar a colocar algo no lugar de Deus. Sétima verdade: por que Deus permite que a gente seja tentado? Para provar a nossa fé, para provar nossa fidelidade, para provar o nosso amor. Alguém diz: eu amo a Deus, mas vive caindo em tentação. Jesus falou: quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Meu Pai o amará e nós faremos morada nele. Então, o amor a Deus e a Cristo e a morada dele em nós depende da minha fidelidade. E não tem como provar que é fiel sem ser tentado. Outro motivo para sermos tentados: para que o fruto do Espírito seja gerado em nós. Como que o fruto do Espírito é gerado? Alguém não tem o fruto da paciência, é sanguíneo, é impulsivo, é estourado, fala, age, briga precipitadamente. Está orando para Deus libertar. O que Deus vai fazer? Permitir ele ser tentado. Quando entramos em estado de tentação, vem o direito de livre-arbítrio. Que é isso? Direito de escolha entre o bem e o mal. Lembra do desenho animado? O demôniozinho no ombro e o anjinho no outro. É mais ou menos um símbolo ali do estado de tentação daquele que tem Jesus. Mas o diabo está lhe tentando também. Você tem o direito de escolher. Como o diabo não tem poder de obrigar o crente a pecar, só seduzir, Deus também tem poder de fazer você, por força maior, fazer a vontade dele? Tem. Deus é todo poderoso, mas ele não faz isso. Ele não quer que ninguém seja robô. Ele não quer que ninguém sirva a ele na força. Enquanto o diabo seduz, persuade, induz, Deus, através da palavra, ele convence a gente a fazer o certo. Aí quando eu estou em estado ali de tentação, o que vai acontecer comigo? O Espírito Santo quer que eu faça a vontade de Deus. Os demônios
antes quer que eu faça a vontade do diabo. Eu tenho o direito de escolha. Se eu escolho que vou fazer a vontade de Deus, o Espírito de Deus gera nesse momento a minha capacidade de suportar. O meu caráter começa a ser moldado segundo o caráter de Deus, porque ele é fiel. O fruto da fidelidade está sendo gerado, porque ele era terrível de maus sentimentos. O fruto do amor começou a ser gerado. Ele era violento, mas a paciência está tomando conta do coração dele, porque ele decidiu que vai ser. Quando eu decido que você conforme Deus quer, o fruto é produzido pelo Espírito dentro de mim. Glória a Deus. Mas Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, ele fala que a Misânia louvou aqui. Há uma guerra aqui dentro de mim, uma luta, carne contra espírito, espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Por que Paulo diz assim? Porque Paulo não está escrevendo para ímpio, Márcio. Paulo está escrevendo para os crentes da Galácia do Sul, para os membros da igreja de Gálatas. O que um crente quer? Ser santo. O que um crente quer? Fazer a vontade de Deus. Então Paulo está dizendo, a luta carne e espírito aí dentro é para você não fazer o que você quer. Então a carne luta contra o espírito. Mas ele diz que aquele que anda no espírito não vai cumprir as concupiscências, os desejos da sua carne. Quem anda no espírito é quem tem atividades espirituais na sua vida que fortalecem o seu espírito humano pela manifestação da presença do Espírito Santo. É quem tem vida de oração, é quem tem vida de jejum, é quem estuda a palavra, é quem cultua o Senhor, é quem adora a Deus. As atividades espirituais fortalecem o meu espírito. Quando essa briga acontece dentro de mim, no momento da tentação, se eu não estiver espiritualmente forte, eu vou ceder ao pecado, eu vou atender à vontade de Satanás e seus demônios. Mas se eu estiver buscando a Deus, forte espiritualmente, eu vou fazer a vontade de Deus, e o Espírito de Deus vai gerar o seu fruto em mim. Quando a gente peca, é porque a gente não alimentou o Espírito corretamente. A gente peca porque está fraco espiritualmente. Quanto tempo nós temos tirado para buscar a presença de Deus? Deus tem falado isso comigo, tem falado isso com a minha esposa. Precisamos de mais tempo para buscar a Deus. Jesus, ele, quando foi tentado, ele tinha 3 coisas que não pode faltar na minha vida. Jesus, a Bíblia diz que ele passou 40 dias orando e jejuando. E quando ele venceu o diabo, ele venceu o diabo com a palavra. O diabo dizia, está escrito aqui. Jesus, não, mas está escrito nesse texto, dessa forma aqui. Então você está errado. 3 coisas me dão vitória. 3 coisas fortalecem o meu espírito para vencer a batalha dentro de mim: jejum, palavra e oração. Alguém diz que vem para o culto buscar a presença de Deus. Aqui a gente até busca, mas você só alcança a presença de Deus aqui se já trouxer ela contigo lá de fora. Aqui a gente se une para que a glória de Deus se manifeste. Mas se eu viver uma vida lá fora sem busca, não adianta, que não vai ser aqui dentro que eu vou sentir nada. 8ª e penúltima característica: a tentação é mais perigosa quando você não tem medo de cair. É quando a gente não tem medo de cair. É autossuficiência, é autoconfiança, faz eu me expor à tentação. 1 Coríntios 10:12, um dos textos que lemos aqui, Paulo disse: quem está de pé, vigie para que não caia. 1 Tessalonicenses 5:22, fuja da aparência do mal. Foge, corre mesmo. Quando eu acho que não vou cair, quando eu acho que está tudo tranquilo, eu caio. José, o que
José correu da mulher de Potifar, ela agarrou na capa, ele deixou a capa e saiu correndo. Se ele achasse que não havia chance dele cair, ele não precisava correr, mas ele correu para se manter fiel ao Senhor. Precisamos fugir da aparência do mal. Eu me lembro de uma vez que eu vi um pastor e ele falava algo, fazia tipo uma parábola, contava uma historinha assim, criada para a gente entender um pouco sobre tentação. E ele falava e dizia assim, um camarada chega no trabalho, trabalha numa empresa e tem uma secretária ali. Quando ele sobe de elevador, ele sempre passa por aquela secretária. Para não passar por ela, tinha que pegar uma escadaria gigantesca. Primeiro dia no trabalho dele, ele foi e pegou o elevador, que é mais fácil, cansa menos, de manhãzinha então. Quando ele estava passando em frente à mesa dela, ela olhou, bom dia. Ele, bom dia. Falou, nossa, você é bonito demais. Você é muito lindo. Tem como a gente conversar depois do trabalho? No primeiro dia, ele pegou, olhou para ela e olhou assim e falou, está amarrado em nome de Jesus. Virou as costas. Ele casado. Segundo dia, ele foi e não vigiou, não fugiu da aparência do mal. Pegou o mesmo elevador. Sofreu a mesma tentação quando passava por ela. Ele olhou para ela e falou, está amarrado. No terceiro dia, ele passou a mesma coisa. Falou, o sangue de Jesus. No quarto dia, o sangue. No quinto dia, ele parou e falou aqui, anota meu WhatsApp aí, mais tarde você me manda um zap e caiu. Porque a tentação é como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, alguém diz, a Bíblia diz que eu tenho que resistir ao diabo, ele fugirá de ti. Mas tem que ler o que antecede o texto. Achegai-vos a Deus e resistir o diabo. Então a circunstância, a tentação está aqui. Eu me achego a Deus para conseguir resistir o diabo. Que se eu permanecer ali e me expor na tentação, eu não vou resistir. Achegar a Deus. Às vezes o cara tem que pegar outro ônibus. Às vezes a mulher tem que passar em outra rua, apagar um número, bloquear, queimar um chip, excluir uma rede social, não frequentar o mesmo lugar, vender o computador, fazer alguma coisa para não se expor em tentação, porque a tentação é mais perigosa quando eu acho que sou forte demais. Ela vira e fala assim, Márcio, fica tranquilo, Márcio. Obrigado pelo conselho, mas eu sei o que eu estou fazendo. 2 meses depois caiu. Porque ele sabe o que está fazendo. Quem sabe o que está fazendo se aparta da aparência do mal. 9, última característica. A tentação começa com coisa pequena. Coisa pequena. É uma conversinha frequente, constante, entre amigos do sexo oposto, que vai levar a um adultério. Um golinho de cerveja vai fazer um alcoólatra. Uma foto do Facebook que ficou olhando e daqui a pouco está viciado em pornografia. Pegou uma caneta no trabalho e agora assalta a mão armada. Muitos começaram assim. Eclesiastes 10:1, Salomão vai dizer que apenas uma mosca morta é capaz de destruir todo o cheiro de um azeite de unguento. Grandes prédios que caíram, de início tiveram pequenas rachaduras. Salomão, ele disse, escrevendo em Cantares, se não me falha é o capítulo de número 2, ele vai dizer assim, cuidado com as raposas, mas são as raposinhas que destroem a vinha. São pequenas, porque ali os judeus faziam um cercado, como isso aqui, cercado da sua vinha, os pés de uva plantado, botavam cerca, onde a raposa não passava. O filhote das raposas passava por baixo e destruía a vinha. Precisamos ser o que os antigos eram chamados de quadrados, fanáticos, sistemáticos, mas de cerca bem fechada, porque pequenas coisas são início de tentações que destroem a nossa espiritualidade.
Para a gente encerrar, como eu curti a última parte, 5 fases da tentação. Primeira fase, olhar. Tiago diz que quem é tentado, ele é atraído. O olhar atrai. Ver não é problema, senão vai para o céu. Jesus não curava Bartimeu, não é verdade? Se ver fosse um problema, era melhor deixar cego, que não ia pecar nunca. Ver não é o problema. A atração vem em persistir em olhar. Persistir em olhar. Permanecer orando. Geram pensamentos que engodam. Tiago diz que ele é atraído e engodado pela própria concupiscência. O que é engodado? Fui estudar isso aqui. Engodar é como botar isca para pescar, mas a isca que o peixe gosta. Olha o que Tiago diz: pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? São desejos carnais, são coisas que estão dentro de nós. O diabo conhece cada um de nós. Uma pessoa que não gosta de doce, se Sansão não fosse muito preso a doce, gostasse mais de coisa salgada, de repente sairia ali algo salgado do corpo do leão. Mas Satanás sabia que ele gostava de um mel. Satanás já observou quando ele estava sozinho comendo melzinho de vez em quando. Então o que eu quero fazer agora para pegar no morto? O que eu vou fazer? O que Satanás pensa? Vou botar o mel em cima do leão morto, que ele vai meter a mão no mel e o leão morto está por debaixo, o Sansão vai pegar. Satanás sabe o mel que a gente gosta. E ele vai tentar engodar, ele vai tentar colocar a isca. E ver não é o problema, é continuar olhando. Porque diz Gênesis 3:6, Eva viu que a árvore, está escrito que é a árvore, mas a gente entende que o fruto da árvore era boa para se comer, porque ela não come árvore, né? Então, Eva viu que a árvore era boa para se comer e para dar entendimento. Eva não fez assim e descobriu isso. Quando lhe fez a proposta da sedução pelo diabo, Eva parou, olhou para a árvore, olhou para o fruto. Como é que você faz quando vai no mercado comprar maçã? Tua esposa fala assim, mas compra 10 maçãs para fazer uma salada de fruta. Você para diante da banca, abre a sacola e faz assim, 1, 2, não faz. Você descobre que a maçã é boa para se comer, que tu pega a maçã, olha ela, analisa, roda, né? Vai vendo, ó, essa tá boa, essa tá ruim. Eva ficou tempo olhando para a fruta, e nesse momento que o anzol engodador de Satanás pegou ela e veio atraindo e seduzindo ela para o pecado. Segundo Samuel 11, tinha um camarada lá, puxa-saco de patrão chamado Urias. Puxa-saco. Porque Davi virou para ele e falou, volta lá para casa da tua mulher, e tu estava na guerra, vai se deitar com ele. Preferiu ficar lá puxando o saco do patrão na porta. Tem gente que é assim, expõe a mulher à tentação, porque ele puxa o saco do patrão demais, e não tem tempo nem para a família, nem para o filho. Aí expõe filho em tentação, mulher em tentação, porque ele quer fazer extras e puxar o saco do patrão, até lavar o carro do patrão depois do serviço. Davi, ele não soube usar seu tempo. Tempo livre é perigoso. Temos que aprender a usar, usufruir do tempo livre, da folga, do horário de descanso, do momento que a gente está sozinho. É o tempo livre. Para quê? Para a gente não ficar em ociosidade. Já diz o ditado que mente vazia é oficina do diabo. Davi não foi para a guerra. O guerreiro está à toa. Está de folga hoje. Ele chegou na janela, deu de cara com Betseba nua, também não passa pano para ela, vigiou nada. Ela sabia que a janela do rei está virada para lá, para tomar banho dentro de casa, tomar banho no quintal. Ela foi ali para ver se o rei via mesmo. Com certeza foi ali. Já instruída,
por Satanás para seduzir. Se Davi chegou, olhou, viu, aprendi em nome de Jesus, não leve já nada, vamos embora, bota para dentro do palácio. Davi parou, olhou, pensou, pecou, desejou e trouxe ela para adulterar. Juízes 14. Sansão ignorou o mandamento bíblico porque olhou demais. Ele sabia que Deus não permitia casar com mulher de outro povo. O pai dele, quando ele falou, pai, quero casar com a mulher dos filisteus, ele disse, não tem uma mulher de Israel para tu se casar. Imagina um cara de Sansão, o cara devia ser um cara bonito, forte, famoso, juiz. Que mulher não queria casar com um jovem desse? E não tinha mulher bonita em Israel? Mas ele olhou tanto para uma filisteia que ignorou o mandamento de Deus, porque foi tentado pelo primeiro estágio, olhar e disse para o seu pai, é porque ela agrada meus olhos. Ele não disse que ela tem caráter, ela é trabalhadora, ela é inteligente, ela é de oração, não. Ela agrada meus olhos e só basta. Olhei, gostei, vou casar, mesmo que seja pecado. Foi essa a ideia de Sansão. Tirando da área sexual, Josué capítulo 7. Acã confessou, quando era para vencer Jericó, derrubar Jericó, não fora permitido que ali pegasse nada daquela cidade, era para destruir tudo. Acã confessou depois diante de Josué, depois que por causa dele morreu milhares de soldados. Não, Josué, é que eu vi aquela capa babilônica e todo aquele ouro e peguei para mim. Tu acha que foi assim no meio da guerra, lutando com um monte de soldado, ou depois de vencer todo mundo, que até olhou, vou pegar? Não, ele parou, olhou aquela capa bonita de púrpura, aquele monte de ouro e ficou pensando, rapaz, se eu meter dentro da capa, esconder, posso ficar milionário com esse negócio. Ele olhou, pensou e pecou. Então olhou. Olhar é perigoso, então não persista com olhar, porque a primeira fase da tentação, ver é diferente de olhar. Agora, nesse momento, desde quando começou o culto, é o primeiro momento que eu estou olhando aquele carro ali. Eu já tinha visto, tinha um carro ali. Você também, né? Agora eu estou olhando. É diferente de ver, eu já tinha visto, cheguei e vi. Eu não lembro nem que cor que é, acaba o culto, que cor era o carro, nem sei a cor do carro que estava na frente. Mas como eu olhei, eu sei detalhes. O olhar é perigoso. Depois do olhar, o que acontece? Segundo estágio, cobiça. Desejo desenfreado de obter o que lhe agrada à vista. Cobiça. E em casos sexuais, mas também vale para outros casos, cobiçou, já pecou. Só pode piorar. Só pode ficar pior depois que cobiçou. No segundo estágio já está em pecado. Jesus em Mateus 5 ele vai dizer que se o homem cobiçar a mulher em pensamento, já adulterou com ela. Mas pode ficar muito pior se ele seguir para os próximos estágios da tentação. O Márcio está endividado. Precisa de R$100 para pagar uma conta. Ele está na casa de uma pessoa. O camarada foi ali, tomou um banho, falou, mas daqui a pouco ele sai. Ele viu debaixo da mesa, está na casa dele, sabe que é dele. Uma nota não é nem de 100, de 200, né? Sobrava para o lanche. Mas pegar, olhar e dizer, na sua mente, foi R$200. E eu estou precisando de 100. Mas isso aí é do Juvenal, né? Quando ele chegar, eu vou entregar ele, entendeu? Pegou em nada, irmão. Agora o Márcio olhou a nota de 200 e pensou assim, rapaz, acho que eu vou pegar essa nota, Juvenal não vai nem ver. Vou pegar essa nota para mim. Vou ficar com essa nota. Se eu pegasse essa nota, eu pagava os R$100 da conta de luz, ainda levava minha esposa para comer o lanche logo mais, depois ele pensa bem, não. Depois o cara descobre, vou pegar, não pega. Já pegou.
Poderia ter sido pior se ele pegasse, mas se tu já desejou pegar o que não é teu, já pecou. A cobiça já é pecado, tanto em áreas sexuais quanto em outras áreas. A cobiça. Terceiro estado, sedução. Atrair com habilidade. Sedução. Viu? Cobiçou, agora é seduzido. Provérbios 7, do 10 ao 23. Quem não lê, lê esse texto. Lá fala de uma mulher casada, crente, que vai no templo oferecer sacrifícios a Deus. Está no texto. E o texto diz: vestida como prostituta. Já que está gravando, vamos dar um conselho para quem ouvir isso, se for postado. Quer saber? Entra no Google, põe assim no Google lá na pesquisa, mulher de Deus, aperta e dá uma olhada nas fotos. Depois vai lá e bota assim, prostituta, aperta e dá uma olhada nas fotos. E responda para si mesmo, com quem você se parece. A maneira de se vestir revela as intenções do nosso coração. E as vestes seduzem. O diabo usa pessoas, lugares, circunstâncias para nos seduzir. Porque por mais que a cobiça na mente do outro já é pecado, o diabo quer que a gente vá para o próximo nível. Qual é? Concepção. Dar luz ao pecado. O que é dar a luz, te lembra? Nascer, não é? Quando dá luz, nasce. Fazer o pecado nascer. É assim como uma criança quando nasce, o que acontece com ela? Ela cresce. Todo pecado cresce, se ele continuar a ser repetido, vivido. Ele cresce e nos domina. O que acontece com alguém que persiste em pecar? Paulo diz que ele tem a mente cauterizada. O que é isso? Paulo está trazendo uma linguagem, que é uma linguagem da medicina, a cauterização. Ele está, naquela época, as pessoas leprosas sentiam o seu braço cauterizado, é o que nós chamamos de anestesiado. Quem pegava um instrumento, uma agulha, espetava o braço na parte da pessoa que estava com lepra e ela não sentia nada, porque já cauterizou. Camarada peca na tua frente, mas você não sente mais vergonha. Começa a conversar contigo, e no meio da conversa vai saindo palavrões. Tinha um camarada lá no trabalho, trabalhou na nossa equipe, talvez que ele foi contar para mim, falando do pastor dele. Pô, e aí, como é que foi o culto ontem? Meu pastor falou um palavrão. Ele prega e outro palavrão. Quando ele pregou, soltou outro palavrão. Mas para contar o quanto o pastor pregou, ele fala palavrões. Ele não estava percebendo que ele estava xingando, falando aquilo, porque o xingamento já cauterizou a mente dele. Tem gente que te conta coisas pecaminosas, e ele conta e tu fica com cara assim, porque a pessoa já não sente mais o pecado, já não sente mais como sentia na primeira vez que pecou, porque a concepção da luz é o pecado, e o pecado cresce. E para a gente finalizar a mensagem dessa noite, Tiago diz no versículo 15, que dando concepção ao pecado, dá lugar à morte. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O que é salário? A recompensa do meu trabalho. Trabalha 30 dias, é digno de receber o seu salário pelo que você trabalhou. Se você teve faltas, recebe menos. Se você fez extras, recebe mais. Não é assim? Então o salário é a recompensa do pecado e a morte. Muitos morrem fisicamente, porque pecaram tanto. Quantos acidentes nessa semana tiveram na nossa cidade? E pessoas morreram, porque pecaram desobedecer a lei. Até o limite de velocidade, acelera. Porque tem que ter carteira e vai sem carteira. Porque a moto e o carro tem que ser legalizados, e andam com outro carro que não são legalizados. E o pecado levou eles à morte física. E quem não morre fisicamente, morre espiritualmente.
é afastado de Deus, hoje aqui, e vai sofrer a morte eterna. Apocalipse diz que serão lançados no lago de fogo Satanás, seus demônios e todos aqueles que persistiram em uma vida de pecado, andaram afastados de Deus e estão mortos espiritualmente. Suas almas sofrerão eternamente no lago de fogo com Satanás e os seus demônios. Essa palavra vem para cortar laços, para evitar que nós venhamos a pecar depois desse culto, nos livrar de laços, e para trazer corações arrependidos de pecados já cometidos. Vamos orar?